Pessoal, a todos os integrantes do canal, vamos continuar aqui com a nossa série, né, para chegar até os 1800 Blitz e o modelo rápida. Eu não tenho o costume de jogar explicando, né, Blitz. Eu joguei 2 partidas, só que como vocês podem ver, só tá constando uma no meu histórico. Eu não entendi o que aconteceu com a outra partida. Depois eu vou procurar saber, vou até atualizar aqui, né, porque vai que aparece. Só que eu acho que não é o que vai acontecer, não tá aparecendo. Tanto que se vocês observarem no vídeo anterior eu tava com 333 e agora eu tô com 638. Então só com uma partida não faz sentido eu estar com essa pontuação, sendo que eu ganhei 133 pontos. Então se você calcular tudo, não dá. Pra mim tá com 638, né? Não daria pra estar só com uma partida. Eu vou revisar a partida que nem eu fiz no vídeo passado. Eu já joguei ela, eu vou revisar ela com você agora. Se vocês quiserem que eu gravo e jogo, né, ao mesmo tempo, é só deixarem no comentário. Antes de eu começar a revisão, só gostaria que vocês pudessem deixar o like, né, como diz o nosso amigo Rafa, né, Rafa Chess, que tem um canal muito bom que eu gosto também. Eu indicaria vocês a ver também quem quer evoluir no xadrez. Ele é um ótimo enxadrista e explica muito bem as partidas. Se vocês querem que eu jogue da mesma forma que ele, explique o canal, né? Jogar da mesma forma é meio difícil, né? Mas é mais sobre explicar e tal, porque cada um tem o professor que entende melhor. E se eu for esse professor, é só você deixar nos comentários como você quer que eu prossiga, né, com o nosso canal. Então agora que vocês já deixaram um like, vamos começar a nossa revisão aqui da partida. Foi uma boa partida contra esse jogador dos Estados Unidos, muito forte pelo nível dele, né? Eu tenho 1500, né, no modelo rápidas, não é o que eu tô acostumado a jogar, tanto que se vocês forem parar para ver o tempo, né? Se vocês forem parar para ver o tempo, eu acabei que demorei muito para tomar algumas decisões na parte crítica, que eu acabei esquecendo que eu não estava no modelo de rápidas, né? De 10 minutos. Vamos começar aqui a revisão. Meu amigo dos Estados Unidos, né, meu amigo enxadrista dos Estados Unidos, começou com a abertura do peão, né, do rei E4. Eu continuei com a abertura que eu falei que eu ia jogar, que são a Caro-Kann Sistema London. Eu também posso jogar a Jobava London, que eu gosto também, que é uma abertura de ataque diferente do Sistema London. A Jobava é uma abertura mais agressiva. Ela é um pouco mais agressiva, um pouco não, ela é mais agressiva no meu ponto de vista, ela é mais agressiva que a London, né? Porque a London ela é mais sobre quem quer aprender, né, um pouco sobre desenvolvimento de peças, um jogo mais passivo, um jogo mais trabalhado, com um desenvolvimento de peças, um jogo mais equilibrado, né? Vamos dizer assim, um jogo mais trabalhado. Aí essas pessoas jogam a London em alto nível. E também em pessoas do nível, né? De iniciante, intermediário e até alto nível, né? Como até o Magnus Carlsen, que foi ele que trouxe a London de volta, né? Mas continuando aqui, eu ele já jogou essa jogada, né, de peão. Para mim não foi nem um pouco boa, porque para mim deixa o bispo de casas brancas muito passivo, né? Como vocês podem ver aqui, ó, o bispo não tem essa diagonal toda aqui livre. A partir do momento que ele faz essa mexida de peão, o bispo dele tem uma casa. No máximo aqui seria um fianqueto, né? Vamos passar um lance aqui só para vocês entenderem. No máximo teria isso, mas pra mim é muito ruim, né? Só se eu abrisse o centro. E eu não iria fazer isso. Aí o bispo dele iria ficar bom. Aí eu continuei com a Caro-Kann. Ele ganhou mais espaço na ala do rei. Eu troquei com a ideia de se ele trocar eu capturar a dama e ele perde o roque. Nada disso aconteceu porque ele viu e ele não gostou, né, da ideia. Então ele foi atacar o meu peão. Eu protegi de cavalo com a ideia de se ele capturar eu entro na mesma linha. Só que se ele capturasse de cavalo, ele perderia o peão. Então, se ele não visse esse tático, ele acabaria perdendo o peão. Então a gente acabou entrando pra
pra linha do avanço, né, do peão, que foi um erro. Deixa eu só colocar certo aqui. Aí tá, ele avançou, eu saí com o bispo ganhando tempo na dama, ele protegeu de bispo, eu troquei os bispos porque ele tinha 3 maneiras certas de capturar, né? Cavalo, rei e cavalo. Cavalo aqui é muito ruim. Só que com esse é muito melhor. Mas cavalo e rei é totalmente aceitável. Rei, nem tanto porque ele perde o roque, mas ele acabou capturando de... Ele acabou capturando de dama e perdeu o peão, né? Como vocês podem ver. Aí ele desenvolveu o bispo, eu fiquei numa dúvida muito grande, tanto que eu perdi quase um minuto, se eu colocava minha dama aqui em B4 ou em D4. Só que o problema de D4 que eu pude observar é que ele tem o rock, né? E com a minha dama aqui em D4 ele não tem o rock, então eu preferi jogar D4. Então aí ele foi e atacou, né, minha dama. Aí eu fui e protegi de cavalo, desenvolvendo meu cavalo. Pra não perder um tempo, né? Porque algo muito importante no xadrez é tempo. E ninguém quer ficar perdendo tempo, né? Então eu fui proteger minha dama com o cavalo. Cravando não é algo muito bom se ele tivesse um bispo de casas claras, mas como ele não tem, eu acabei tomando essa decisão. Ele desenvolveu o cavalo, eu com medo dele jogar cavalo G5 e atacar esse peão, que eu não tô vendo formas boas, sem perder tempo na dama, né? Porque eu teria que sair da cavalo pra poder tentar proteger esse peão, né? No caso, nem é por aqui, talvez por aqui, pra jogar minha dama aqui, né? Mas sem querer entrar nessas variantes, que eu tenho que ficar perdendo tempo, desenvolvi meu peão. Ele atacou, ele querendo fazer uma ruptura pra vir com o cavalo. Aí, o meu medo era que se ele vem pra cá, né, com o cavalo, ele teria que a defesa do rei dele é muito boa, né? Só que a partir do momento que ele avança, ele não tem rock mais, então eu não tenho mais medo de eu perder esse peão pro cavalo. Então eu simplesmente continuei o meu desenvolvimento naturalmente, porque se ele não pode fazer o rock, não tem o que eu temer. Então eu avancei, ele foi pra ruptura, eu capturei, ele não capturou de peão porque caiu o cavalo e o peão, então não é nada vantajoso. Aí ele capturou de cavalo, vendo isso. Aí eu fui e desenvolvi meu bispo cavalo, que se ele segue e deixa no pré-move, eu posso capturar, né, porque o cavalo dele tá cravado. Como ele não deixou no pré-move, ele foi e atacou meu bispo. Então, você lembra no vídeo passado, se você assistiu, que eu falei que bispo, no final de jogo, é melhor que cavalo? Não é errado, mas nesse caso, como eu tô com uma vantagem de quase 3 pontos, não tem nada a ver eu trocar bispo por cavalo. A partir do momento que você vai melhorando a sua visão de jogo, você vai entendendo isso. E quando você tem peças, você quer ir pro final, quando você tem peças a mais que seu oponente. Você pode ir pro final, trocando dama por dama, bispo por cavalo, cavalo por bispo. Se você tem peça a mais, você só tem que simplificar o jogo e deixar peões pra promover pra dama. E você vai ganhar a partida, se tudo der certo. Eu fui capturei o cavalo dele, né, de bispo, e também de quebra, eu acabei estragando a estrutura de peão, fazendo com que ele tenha peões dobrados, que é algo muito ruim, né, pra quem já tá no nível avançado no xadrez, porque com peões dobrados é mais difícil de fazer o peão passado pra poder coroar. Então eu fui desenvolvendo o cavalo, lutei tanto pra proteger o peão que eu acabei entregando ele, com uma ideia tática de fazer isso, só que no momento não dá. Eu não fiz isso agora, mas a minha ideia tática era fazer isso, só que pra isso eu teria que tirar o cavalo, você concorda, né, com esse lance. Só que o que eu não calculei é que ele tem esse intermediário. E o que acontece? Ele tá atacando meu peão e me dando cheque. O certo seria eu ir pra F8, só que não foi o que eu fiz. Isso aconteceu na partida. O meu plano era fazer isso, só que como não dá, eu ataquei o peão. Eu ataquei o cavalo. Aí ele foi e me deu um cheque. E o certo seria eu ir pra F8, porque quando ele captura o peão, eu tenho esse intermediário. E você tá pensando, ele pode proteger de bispo? Pode proteger de bispo. Só que a gente volta a ter empatado, porque eu recapturo o peão e ataco esse outro peão de quebra. Aí eu fui e joguei o mais errado possível, né? Que é o rei na frente da dama, né? Que é algo completamente errado, ainda mais com ele tendo um bispo de casas negras. Imagina se esse peão não tá aqui, ele tem a dama aqui. Ele só jogava isso, minha dama... Vamos supor que eu não tenho esses cavalos, minha dama já era. Mas aí essa são posição muito complicada, né? Eu teria que ter muitos fatores me atrapalhando e mais o azar. Mas, já basta o azar que eu tive, né? De não calcular certo, eu fui e perdi o peão. Só que aí eu ataquei esse peão e ele não ligou muito, né? Tanto que ele tirou a defesa e me entregou o bispo, né? Que é uma peça importante. Eu capturei. Aí ele foi capturado de cavalo e perdeu o peão. Só que eu não capturei o peão porque ele tá caindo, né? Porque posso capturar de cavalo, todos concordam. Mas você também tá percebendo que ele tem um ataque, né? De dama e cavalo no meu peão. Então, eu capturo o peão dele não é por causa que tá caindo, é por causa que, além dele estar caindo, ele me ajuda a defender o peão. Então ele foi, me deu um cheque, eu não desci porque meu rei fica muito trancado, e você concorda que a gente já tá indo pro final, certo? A gente já tá com poucas peças no tabuleiro, então é melhor eu já começar a ativar meu rei. Quando você vê que tem poucas peças no tabuleiro e o rei do meu oponente tá muito exposto, que são vários fatores que me ajudam a tomar decisões, tipo, a partir do momento que você tem um rei do seu oponente exposto e poucas peças, você não precisa ter medo de expor seu rei ou expor seu rock, porque já tá indo pro final de partida. Então não faz muito sentido eu ir lá e descer meu rei e ficar com meu rei limitado, né? Tanto faz pra onde eu colocar, se aqui ou aqui, né, no caso. Eu faço porque eu perco um pouco de iniciativa, né, e de pontos, né, de vantagens. Mas não faz muito sentido, né, pra mim eu descer meu rei. E eu fui subir ele, que é o melhor lance também, pela máquina. Aí ele foi e jogou dama D2. Dama D2 é um erro, por quê? Eu tenho esse cheque ganhando o cavalo. Só que o certo dele era jogar esse, né? Tá, esse daí é o melhor lance, que foi o que ele jogou. Pra mim, eu tava pensando, porque faz pouco tempo que eu joguei essa partida, eu ainda tô com ela fresca na memória, por isso que eu tô lembrando um pouco do que meu oponente jogou. Pra mim, eu iria jogar dama dama F1, porque aqui eu iria, foi o que ele jogou, eu iria fazer esse ataque aqui, ó, pra poder ganhar o peão, só que eu não calculei direito, porque aqui eu posso tomar o cavalo, ele toma e a gente simplifica a partida, que é o certo. Só que eu poderia continuar a partida assim, né? E simplificar ela totalmente e ir para esse final totalmente ganho
de 2 peão contra... de 2 peões a mais. Você pode estar falando, pô, mas você tá com um peão a mais, mas o peão dele aqui tá dobrado. Então esse peão para esses dois. Por isso que peão dobrado é muito ruim, tipo. Olha lá, um peão tá parando 2 peões. E quem tá parando esses 2 peões aqui? Porque esse peão tá sendo parado por esse e esse peão tá sendo parado por esse. Tanto que se eu saio... Pera aí que eu tô... Ele tá em xeque. É que se eu saio jogando esse... Ah lá, eles chegam uma hora que um combate o outro. Então... Então esses peões estão... Uns tá um combatendo o outro. Então esses 2 peões está passado. Não tem peões para poder parar. Só peças de valores maior que peões, né? Então, sabendo disso, eu deveria ter simplificado a partida, mas não foi o que eu fiz. Eu fui e parei, né? Eu cortei a defesa da dama no rei. Aí ele foi e capturou e deixou tudo no pré-move, né? Porque o que ele pensou? Que se eu tiro minha torre, ele tem esse cheque ganhando a dama. Só que ele esquece que a torre protege a casa onde o cavalo ataca. E foi o que aconteceu. Ele capturou o peão e perdeu tudo. E depois que eu ataquei a dama dele e já está em mate em 6, ele abandonou a partida. Me desculpem por fazer os vídeos muito demorados e eu vou tentar acelerar mais, mas como eu sou novo nesse modelo de criador de conteúdo, pode demorar um pouco para mim me acostumar, né, a criar os vídeos mais rápido. Então, peço paciência para vocês. No mais, eu gostaria que vocês deixassem no comentário como vocês querem que eu prossiga criando os vídeos e se vocês estão gostando do canal, como está, se vocês têm alguma indicação. Indicação eu também tenho. Eu gostaria que vocês assistissem, né, o vídeo do Rafa Chess, do Crico, que eles também explicam muito bem aberturas. E se vocês quiserem, né, que eu faça do jeito que eles fazem, né, porque cada um tem o meu, tipo, eu penso da seguinte maneira, é, é que nem na escola, tem professores que você entende e tem professores que você não entende. Então, no xadrez é a mesma forma. Você pode estar tendo aula com o melhor do mundo, mas você não entende ele muito bem. Não é a forma como ele explica que é errado, mas é a sua forma de entender. Você pode aprender melhor com uma pessoa mais, tipo, mais fraca, né? Que eu me sinto uma pessoa mais fraca comparado a ele, muito mais fraca. Ou aprender com um grande mestre, mas aqui tá dando no mesmo, né? Porque aqui é mais uma iniciativa ainda. Quando chegar no crítico lá nos 1900 que a gente pode ver uma grande diferença. Eu espero que eu esteja ajudando vocês. No mais, boa noite. Por favor, deixem um comentário e os likes no vídeo para poder engajar e me ajudar a criar mais vídeos. E boa noite a todos.